E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Antônio, após encomendar a cabeça da Lucinda por vingança ao Marino, causará comoção em todos os moradores da cidade ao ver a presidenta da cooperativa dentro do carro, quase sem vida. No hospital, Marino receberá a notícia que a esposa precisará passar por uma cirurgia de alto risco. Revoltado, ao deduzir que Antônio foi o responsável pelo atentado, partirá em direção à casa do vilão e aplicará um castigo sensacional nele. Na sequência, o médico dará a notícia ao delegado, ao Caio, a Aline e a Angelina, que a cirurgia da Lucinda foi um sucesso e em poucos dias receberá alta do hospital. É então que o Caio terá uma ideia genial para ferrar Antônio de vez. Revela ao delegado e a Aline detalhes de um plano. Marino arregala os olhos ao escutar o plano e diz: "Mas isso é loucura, Caio. Você está querendo divulgar na cidade que a Lucinda morreu e usar o enterro para armar uma armadilha para o Dr. Antônio?" A Aline dirá que a ideia é um pouco maluca, mas se Antônio cair na armadilha, vai se ferrar inteiro com um presente que estará dentro do caixão. Marino cabreiro responde: "Tudo bem, eu topo. Vamos falar com o médico, esconder a Lucinda em um lugar seguro e anunciar a falsa morte para toda a cidade." Caio, em uma ligação anônima e com a voz modificada, entrará em contato com o pai, revelando uma coisa chocante. Antônio vai passar mal com o que será revelado ao telefone. Não demora muito e o vilão ao lado da esposa vai até o cemitério. Abre a falsa cova da Lucinda e encontra algo surreal dentro. Deixa o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois que a Lucinda, de dentro do carro, for surpreendida com um disparo certeiro. Marino e os moradores de Nova Primavera ficam em choque com a cena. A ambulância chegará no local rapidamente e notará que o quadro da vítima é extremamente grave. Já no hospital, Marino lembrará das palavras de vingança do Antônio. Revoltado, comenta consigo: "Foi ele. Só pode ter sido o infeliz do Dr. Antônio La Selva. Isso não vai ficar assim." Marino, decidido a fazer justiça com as próprias mãos, seguirá em direção à casa do vilão. Ao chegar no local, Antônio e a Irene serão surpreendidos ao verem Marino com sangue nos olhos invadir a casa. O vilão vai mandar: "Ninguém convidou a entrar aqui, Marino. Dê meia volta e suma das minhas propriedades, agora mesmo." Marino avança para cima do vilão, derrubando ao chão com um soco cruzado. Irene, pasma com a cena, grita: "Mas o que é isso, Marino? Você está louco? Não pode entrar na nossa casa e fazer uma coisa dessas." Marino retruca: "O que não pode é esse homem continuar fazendo mal às pessoas. Ele mandou tirar a vida da minha esposa. Eu vou acabar com a vida dele da mesma forma, e vai ser agora." O delegado, ao sacar a arma, avançará para cima do ricaço, o deixando borrado de medo. Irene, ao notar o fim do marido se aproximando, começará a gritar por socorro. Será nesse momento que Silva e outros agentes da polícia aparecem e conseguirão desarmar o delegado. Marina aponta para o Antônio e ameaça: caso a Lucinda não resista, fará pagar na mesma moeda. Será a partir dessa cena que Antônio será enganado e cairá feito patinho em uma armadilha sensacional. O vilão, sem imaginar no que está prestes a acontecer a ele, dirá a Irene que depois que a Lucinda morrer, será a vez do Marino fazer companhia à esposa. Enquanto o vilão canta vitória antes do tempo, Marino chegará no hospital e verá Aline, Caio e Angelina conversando com o médico. Ao se aproximar, notará Aline com uma cara de preocupação e questiona como foi a cirurgia da esposa. O médico diz: "Não se preocupe, a cirurgia foi um sucesso e em poucas semanas a paciente poderá retornar para casa." Aliviado, Marino prometerá vingar o acontecido contra a esposa. Será nesse momento que o Caio terá uma ideia espetacular e ousada para acabar com o pai de vez. Ele diz: "Marino,
Agora que sabemos que a Lucinda está fora de perigo, eu tenho um plano para acabar com o Dr. Antônio. Mas, para o meu plano dar certo, vou precisar da ajuda da polícia. Marino, sem pensar duas vezes, pede. Então, fala, Caio. Qualquer coisa para ferrar aquele monstro do teu pai, eu topo. Pode contar comigo. Caio, ao revelar detalhes do plano, deixará Aline e o delegado de pernas bambas. Aline comentará achar a ideia do Caio algo surreal. Marino fala. Olha, Caio, isso que tá propondo, além de perigoso, é extremamente maluco. Caio dirá ter ciência disso, mas que se o plano der certo, Antônio terá o pior dos castigos. Aline, ainda sem acreditar na proposta do plano do noivo, fala. Espera. Caio, você tem noção no que está propondo? Você quer convencer o médico a atestar o óbito da Lucinda, deixar toda a cidade acreditar nisso, fazer o teu pai ir até o cemitério, abrir o suposto caixão da Lucinda, para na hora que ele abrir o caixão, ter a pior surpresa da vida, com o que vamos colocar no lugar da Lucinda dentro do caixão? Marino se aproxima do amigo e afirma. Tudo bem, eu topo. Vamos preparar toda a armadilha e ferrar com teu pai de vez. O delegado e o Caio convencerão o médico a atestar o óbito da Lucinda, alegando se tratar de um plano policial. A notícia rapidamente se espalhará pela cidade. Irene dará falsa notícia ao marido, que a presidenta da cooperativa bateu as botas. Antônio comenta. Quer dizer então que aquele delegadozinho agora é viúvo também? Pelo menos uma boa notícia. Sem saber que cairá na pior armadilha da vida, o vilão abrirá um champanhe para comemorar a vingança contra o delegado. Em um outro canto da cidade, Caio entrará na sala do delegado para a segunda parte do plano. Marino comenta. Agora só nos resta saber se Dr. Antônio La Selva vai morder a isca. Me parece um pouco fantasioso demais esse plano, Caio. O noivo da Aline encara o delegado nos olhos e promete. Quanto a isso, pode deixar comigo, Marino. Eu conheço meu pai mais do que ninguém nessa vida. E sei o que vou falar para que ele caia na armadilha feito patinho. Marino entrega um celular da polícia e garante que tudo o que falar sairá com a voz modificada. Caio fará a chamada. Do outro lado da linha, Antônio atenderá a ligação. Irene observa o marido questionar. O que é isso? É alguma espécie de brincadeira? Que voz é essa? Quem tá falando? Caio, com a voz modificada e sem se identificar, diz. Eu tô ligando para dizer que as provas da morte da Lucinda foram colocadas dentro do caixão dela. O enterro será hoje. Mais cedo ou mais tarde, a polícia vai abrir a cova e se acharem o que tem dentro, você tá ferrado. Antônio desligará o telefone. Marino comenta. Eu acho que ele não vai cair nesse papo, Caio. O velho La Selva é esperto. O rapaz dirá conhecer o vilão mais do que tudo e garante que Antônio não vai descansar enquanto não ter certeza se realmente existem provas contra ele dentro do falso caixão da Lucinda. Marino fala. Então, vamos torcer para que ele morda a isca. Se o teu pai abrir aquele túmulo, vai se ferrar inteiro com o presente que vamos preparar para ele. Na fazenda La Selva, Irene pedirá ao marido que explique o que o deixou tão preocupado após a ligação. Aflito, Antônio dirá que alguém garantiu que dentro do caixão da Lucinda existem supostas provas do crime que serão enterradas junto com a vítima. Irene pergunta o que o marido está pensando em fazer a respeito. Ele chama. Não posso correr riscos. Também não posso passar esse serviço para esses peões incompetentes. Vou ter que pessoalmente ir até o cemitério, esperar o enterro acontecer, as pessoas saírem e eu mesmo abrir o caixão e descobrir se realmente existe algo lá que me comprometa. Enquanto o Antônio e a esposa partem em direção ao cemitério, Marino dará continuidade ao plano.
prepara o falso enterro da Lucinda com um caixão armadilha. Fará todos acreditarem que realmente a esposa faleceu. A cidade em peso comparecerá no enterro acreditando que o caixão realmente é da Lucinda. De longe, Antônio e a Irene vão estar escondidos, observando tudo. Caio se aproximará do Marino e vai dizer: "Eu já vi o meu pai, Marino. Ele mordeu a isca. Tá ele e a Irene escondidos entre os túmulos." Marino diz: "Provavelmente vão aguardar o esvaziamento do cemitério para tentar abrir a suposta cova da Lucinda." Caio pergunta: "Você tem certeza que tudo vai sair como combinamos, Marino? Essa é a nossa última chance de colocar o meu pai na cadeia." Marino dirá que mais cedo Silva e outros agentes estiveram no cemitério preparando a surpresa do Antônio. E dentro do caixão, Antônio verá algo horripilante. Aline, nervosa, pede: "Gente, isso é muito perigoso. Até porque não sabemos, mas o Dr. Antônio pode sim estar armado. E quando descobrir o que tem dentro do caixão, pode atentar contra alguém." Marino a tranquiliza em relação a isso, explicando: "Não se preocupe, Aline. Vamos estar muito bem preparados caso isso aconteça." A alguns metros de distância, Antônio, ao lado da Irene, estranha o comportamento do Marino. Irene pedirá para o marido ser mais claro. O vilão diz: "Eu tô achando o Marino muito tranquilo para quem perdeu uma esposa. Vamos esperar um pouco a mais. Já já essa cambada de incompetentes deixará o cemitério e a gente vai fazer o que viemos fazer." Não demora muito. As pessoas começam a se retirarem do cemitério. Caio e o Marino enganam os vilões e, sem que sejam notados, se escondem em um ponto estratégico de observação. Antônio, ao notar que todos os moradores da cidade deixaram o cemitério, chama: "Vamos, Irene. Agora é a hora. Vai ser mais fácil do que tirar doce da boca de criança." Irene se mostrará preocupada com o que possa ter dentro do caixão falado pela pessoa misteriosa ao telefone. O marido dela avisa: "É justamente por isso que viemos aqui. Eu preciso saber se a pessoa ao telefone estava falando a verdade ou estava blefando." Sem perceberem que estão sendo observados pelo Caio, o delegado e alguns agentes da polícia, a dupla caminha em direção ao suposto túmulo da Lucinda. Enquanto os dois vilões estão prestes a se ferrarem, no hospital, em uma ala especial, Aline e Angelina estarão com a Lucinda. Ainda inconsciente, Lucinda apenas ouvirá Aline prometer que o Caio e o Marino vão conseguir fazer justiça pela maldade que fizeram a ela. Angelina também comenta: "O médico disse que a Lucinda consegue escutar." Aline: "Tem razão, minha sobrinha. O responsável por isso tem que pagar." Enquanto Aline e Angelina fazem companhia a Lucinda no cemitério, Caio e os policiais aguardam a hora certa para agirem. Antônio e a esposa chegam na frente do túmulo falso da Lucinda. Irene pede: "Pelo amor de Deus, Antônio, só em estar nesse local me dá calafrios. Não sei onde estava com a cabeça quando aceitei ajudar você a abrir esse troço." O ricaço dirá que a esposa não está fazendo mais do que a obrigação e completa falando: "Vamos deixar de lenga-lenga, colocar a mão na massa, abrir essa coisa e ver que provas são essas contra mim. Embora possa ser mentira dessa pessoa que ligou mais cedo, também possa ser que seja verdade." A alguns metros dali, Caio e o delegado apenas observam Antônio e a Irene tirando a pedra do túmulo. Ao avistar o caixão, o vilão pedirá à esposa que o ajude a tirar para fora do túmulo. Depois de muito esforço, Irene manda: "Agora é com você, Antônio. Abra isso sozinho. Não quero ver nenhum corpo na minha frente." Antônio pede: "Tudo bem, Irene. Então se afasta que eu vou abrir agora mesmo." Antônio destrava a tampa do caixão, enquanto Irene fica virada ao lado ao contrário. Afastados, Marina e o Caio percebem que os vilões morderam a isca. O delegado diz: "Agora é só esperar, Caio. O plano deu certo.
Tenho certeza que o Dr. Antônio vai fazer o que imaginávamos desde o início. Antônio abre a tampa do caixão e toma o maior susto da vida com o que encontra dentro. Irene, virada para o lado ao contrário, pedirá ao marido para saber o que tem dentro do caixão. Antônio, em choque, gaguejando, responde: minha nossa, você não vai acreditar no que tem aqui. Irene exigirá saber o que tem dentro. Ele explica: na verdade, é o que não tem. Dentro desse caixão tem apenas uma caixa fechada e nada mais. Não tem corpo algum. Irene, ao virar de frente para o marido, pergunta: Antônio, você tem certeza que esse é o túmulo da Lucinda? O vilão dirá que sim, e sem saber que caiu em uma armadilha, comenta: não pode ser. Será que a Lucinda está viva? O profissional que contratei para atirar nela me garantiu que foi tiro certeiro, e o médico atestou o laudo do óbito. Irene pedirá ao marido que abra a caixa encontrada no caixão. Antônio pega a caixa e abre, retira um papel e, ao ler o conteúdo do papel, notará ter caído em uma armadilha. Não é possível. Aquele maldito do delegado nos enganou. De repente, Caio, o delegado e os agentes aparecem. Caio diz: tá surpreso, pai? Eu sabia que o senhor ia cair feito um patinho na armadilha. Fui eu quem liguei colocando uma pulga atrás da orelha do senhor. Sabia que viria correndo tirar certeza se realmente algo poderia comprometê-lo. Antônio avisa não ter um pingo de medo e informa que não cometeu crime algum. O delegado revela: eu acho que o senhor não leu direito o que tinha escrito no papel que estava dentro do caixão. Por favor, doutor Antônio, leia. O Ricás, ao ler o papel direito, nervoso, dirá à esposa que foram tapeados: caímos na armadilha, Irene. Aqui está dizendo que toda a área tem câmeras e gravadoras de áudios ambiente. Caio completa: é exatamente isso mesmo. Eu sabia que depois que descobrisse o caixão vazio, iria acabar confessando que foi o senhor que contratou o atirador. Nos seus momentos de raiva, eu sei muito bem que salta os cachorros e revela até o que não deveria. Marina dirá que usará a conversa do Antônio com a esposa para mantê-los atrás das grades. Antônio receberá voz de prisão pelo atentado a Lucinda e a Irene por participação. Você acha que o Caio faria uma boa dupla de policiais com o Marino? Deixa um coração para eles aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.